Há uns anos atrás, para o bem ou para o mal, um primeiro-ministro era responsável por uma série de coisas, porque hoje não é. Hoje um primeiro-ministro pode dizer candidamente, e até corretamente, que grande parte das coisas que se passam na vida económica do seu país escapam totalmente ao seu controle. Só não o diz porque no dia em que disser isso, evidentemente, isso tem repercussões. Mas é verdade que escapam em grande parte. Escapam ao controle de todos os agentes políticos. Não escapam só ao controle do primeiro-ministro, dos ministros das Finanças, escapam ao controle de qualquer dirigente político europeu. E é por isso que os mercados financeiros estão como estão. E é por isso que outros mercados começam a estar como estão. E a restituir a política à sua dimensão fundamental, que é ser não a política como imposição aos outros setores, não a política como alguma coisa que vai esmagar os outros setores, mas a política como uma instância. Porque que tem uma legitimidade que mais ninguém tem, que é a legitimidade democrática, que é a legitimidade eleitoral. A política como manifestação da vontade dos povos, manifestação da vontade das populações em determinados momentos, é reconduzir esse plano político. O que no plano europeu, do meu ponto de vista, passa, entre outras coisas, por um pouco mais de Europa e por um pouco mais de governação económica e social a nível europeu. Eu não creio, contrariamente a alguns amigos nossos à nossa esquerda, que isto passe por recomposição de soberanias nacionais, porque aí nós ficaremos todos condenados à incapacidade de resolver os assuntos. Mas passa por criar condições para que haja uma verdadeira governação económica na Europa e haja mais preocupações sociais na Europa. A Europa evoluiu muito e tem evoluído bem desse ponto de vista enquanto mercado único, isso traz vantagens. Liberalização do mercado único, com vantagens e um outro inconveniente, sobretudo no que diz respeito aos mercados públicos. Mas a Europa está amputada de uma dimensão que é muito importante, que é a dimensão da governação económica, onde há uma certa esquizofrenia. Qualquer observador estrangeiro de fora da Europa olha para isto e diz que há uma certa esquizofrenia. A política monetária é da responsabilidade do Banco Central Europeu, a política cambial, obviamente, é definida a esse nível, as políticas orçamentais são dos Estados Nacionais com fortíssimos constrangimentos e com um pacto de estabilidade que, obviamente, nós, enquanto Governo Nacional, temos que respeitar, mas que, sob muitos pontos de vista, não deixa de merecer aquele qualificativo com que o Romano Prodi, já um pouco liberto das soluções europeias, a dada altura definiu que é um pacto estúpido, no sentido de ser um pacto não inteligente, no sentido de não ter dinamismo, de não perceber que estamos a falar de realidades com territórios com níveis de desenvolvimento diferentes que exigem muitas vezes perspectivas económicas, de política económica e orçamental um pouco distintas. E depois, portanto, não há uma política económica, não há condução da política económica. E, em segundo lugar, as políticas sociais continuam a ser políticas dos Estados Nacionais. E o risco que a Europa hoje corre é que, em lugar de haver uma aproximação das políticas sociais, haja uma espécie de concorrência pela negativa das políticas sociais, em que, evidentemente, o alinhamento se fará sempre pelas políticas sociais menos generosas, pelas políticas sociais menos próximas dos interesses reais dos setores mais favorecidos das populações. Porque, evidentemente, se num país a carga fiscal for inferior ao outro, porque o Estado Social também é inferior, a capacidade de atração do investimento empresarial é maior que no outro país. E esse é um risco real com que a União Europeia, dentro de si própria, se vai confrontando. E a tese de que tese liberal ou neoliberal, de que isto se resolve espontaneamente, isto se resolve por ajustamentos do mercado, é uma tese que não está demonstrada em lado nenhum do mundo. Nomeadamente num país que eles procuram apresentar sempre como exemplo disso mesmo, os Estados Unidos da América, que tem enormes méritos, que é nosso aliado do meu ponto de vista em questões fundamentais, mas não é nenhum exemplo do ponto de vista da coesão económica e da coesão social, como nós sabemos. E, portanto, aí temos um problema sério que a Europa tem de enfrentar. Em segundo lugar, e deixo que não vou aprofundar, porque sei que o Armando França tem trabalhado e sabe mais do que eu nesse domínio, mas temos um outro problema na Europa, que é o problema da imigração, e que é o problema dos setores, dos imigrantes, daqueles que estão hoje a chegar à União Europeia, que trazem consigo valores, referências e posições diferentes. Aqui há um choque, de facto, entre a pretensão universalista da Europa e aquilo que é a vontade de muitas dessas pessoas de chegarem aos países europeus e manterem alguma fidelidade a alguns dos seus valores, das suas referências, dos seus modelos de comportamento. E eu confesso-vos que não há respostas absolutas para isto, e que evidentemente eu tenho, como todos nós, certamente, quando olhamos para casos concretos temos dúvidas. Saber se, por exemplo, é aceitável que as jovens árabes ou turcas vão para os liceus franceses com o véu na cabeça ou sem ele, se isso é aceitável, eu tenho as maiores dúvidas sobre isso. E durante algum tempo tendi até a ter uma perspectiva crítica em relação ao multiculturalismo. Hoje penso que há no multiculturalismo alguns aspectos positivos que devem ser aproveitados. Não o multiculturalismo que leva à anulação dos direitos individuais. Acho que o limite ao multiculturalismo é há direitos fundamentais da pessoa humana que têm que ser salvaguardados. E esses direitos fundamentais são, de facto, universais. Não são ocidentais. São universais. São universais e, como tal, têm que ser percebidos. E não são mesmo ocidentais, são universais. Em segundo lugar, temos que ter alguma abertura, porque o sujeito individual também é portador de algumas tradições coletivas. Esse é um facto. E quando nós dizemos, nós não aceitamos
que haja aqui sujeitos coletivos, esquecemos que normalmente as nossas sociedades têm, de facto, sujeitos coletivos hegemónicos no interior dessas mesmas sociedades, e que esses sujeitos coletivos impõem a sua vontade, o seu modelo, tudo isso. Acho que temos que encontrar aqui uma solução de equilíbrio entre o multiculturalismo absoluto dos anglo-saxónicos, que não é muito aceitável e que, no limite, pode levar às posições daquele responsável da Igreja Inglesa que defendia há uns tempos atrás, não é, que se devia aplicar a lei islâmica na Inglaterra, que é uma coisa totalmente inaceitável, como é evidente, entre esse multiculturalismo anglo-saxónico radical, que leva a que os indivíduos sejam dominados pelo grupo de pertença étnica, isto seja, não há uma dominação do Estado, mas há uma dominação do grupo de pertença étnica. E o republicanismo radical dos franceses, que acham que tem que haver uma assimilação absoluta, e, portanto, tudo que tem que ver com tradições, com modelos anteriores, tem que se pôr em causa. Entre um e outro, temos que encontrar algumas posições de equilíbrio. Eu acho que a Europa vai ter que encontrar essas posições de equilíbrio, porque há uma coisa que a Europa precisa. É de gente que venha de fora. É de gente que lhe traga, de facto, sangue novo, é de gente que lhe traga, de facto, novas energias, é gente que lhe traga algo novo. A Europa hoje precisa de se abrir ao mundo. E essa abertura ao mundo vai-se fazer também um bocadinho nesses termos, e é. E, portanto, terminaria dizendo que a questão da democracia e da diversidade hoje na Europa se coloca nestes dois problemas. Primeiro, para assegurarmos a diversidade, temos que assegurar o combate a tudo aquilo que impede muita gente de se afirmar. A pobreza, a exclusão, a marginalidade. Não há maior inimigo da diversidade que a pobreza. Um pobre, um homem ou uma mulher, que, quando se levanta, tem como única preocupação saber se vai ou não vai comer. Saber se vai ou não vai chegar vivo ao fim do dia. Quando se fala de um ser humano nestas circunstâncias, é sarcástico falar do direito à diversidade. Porque é evidente que quem está preocupado em saber se vai ou não vai comer não tem um minuto para dispensar para mais nada. Para pensar naquelas coisas que fazem e dão sentido à nossa vida. Seja o que for. Portanto, falar da diversidade... A pobreza é a anulação completa da autonomia. A pobreza é a anulação completa da dignidade. E a pobreza é a anulação completa da diversidade. A Europa tem hoje esse problema e tem de o enfrentar. E, em segundo lugar, a Europa tem um problema de como saber conviver com a diversidade de quem vem de fora. E tem que saber respeitar, ao mesmo tempo garantindo que isso não signifique nunca um desrespeito pelos valores fundamentais da Europa, que são, para mim também, como comecei, os valores da autonomia, da liberdade e da igualdade.